Olá, meu nome é Patrícia Henrique, sou aluna da ACES, do curso de Direito da turma N2, do 10º período, da disciplina de Direito Internacional Privado do professor Dr. Emerson de Assis. O tema de hoje é contratos internacionais. Vamos ao conceito de contratos internacionais. O contrato internacional é aquele no qual se manifesta o interesse entre duas ou mais partes, a fim de objetivar relações patrimoniais ou de serviços, onde os elementos são vinculados a dois ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais. O tema de contratos internacionais está dentro da esfera do direito internacional privado. E qual que é o grande objetivo do direito internacional privado? É solucionar conflitos de leis no espaço, determinando qual o direito aplicável a uma determinada situação. Vamos a um exemplo. Uma empresa brasileira fecha um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda com uma empresa alemã. Qual o direito aplicável a esse contrato? A lei brasileira, a lei alemã? A principal norma do direito internacional privado é a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em seu artigo 9º, a LINDB diz o seguinte: Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, nós vamos perguntar: onde foi celebrado esse contrato? Foi no Brasil? Então, a lei brasileira é que vai reger esse contrato. Onde foi constituído, onde foi celebrado este contrato? Na Alemanha? Então, a lei alemã regerá esse contrato. Lei em que a obrigação foi constituída é o local da celebração do contrato. Obrigada. Me chamo Camila e vou falar sobre os elementos componentes do contrato internacional. De início, vou destacar o primeiro elemento, que é saber identificar as partes envolvidas e suas responsabilidades. Então, além daqueles requisitos que são previstos em qualquer contrato, no contrato internacional é importante observar a nacionalidade e o domicílio, porque vai servir para determinar a legislação aplicável. Nesse primeiro momento, também deve-se estabelecer os termos e condições específicas relacionados à natureza da transação, como prazos, condições de pagamento, obrigações das partes, etc. E, por fim, também é necessária a tradução do contrato para garantir a compreensão mútua das partes. Quanto ao estabelecimento claro do objeto, alcances e termos de contrato, essas conjecturas elas vão variar dependendo da natureza do contrato, das leis aplicáveis e das preferências das partes envolvidas. Em relação ao objeto do contrato, eu primeiramente quero destacar que deve haver uma clara e detalhada descrição do objeto, o que vai incluir bens, serviços, propriedade intelectual e tecnologia, entre outros, e tem que se especificar a qualidade e a quantidade. Já sobre o alcance do contrato, deve-se estabelecer limites geográficos, o que é muito importante nos contratos internacionais. Deve-se estabelecer também as restrições e limitações. Para as definições dos termos de pagamento, deve especificá-los, incluindo datas de vencimento, métodos de pagamento aceitáveis e moedas utilizadas, tendo em vista que as partes podem formular uma moeda específica ou uma fórmula para determinar a taxa de câmbio. Também deve ser definidos prazos para o cumprimento das obrigações contratuais, seja a entrega de bens e prestações, a prestações de serviços ou outros compromissos, como também deve ser enumerado claramente as responsabilidades e obrigações de cada parte. É importante que os termos de pagamento sejam claros e compreendidos por ambas as partes desde o início. Por fim, quanto à lei aplicável e à jurisdição competente, o último tópico, deve ser especificada a lei que regerá o contrato, podendo as partes escolherem a lei de um país específico ou optar por leis uniformes, como as das comissões das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional ou tratados internacionais. O foro competente vai determinar o tribunal ou a jurisdição competente para resolver as disputas e deve ser levado em consideração as regras de jurisdição em contratos internacionais. Algumas partes elas optam por foros neutros ou recorrem à arbitragem internacional para resolver disputas. A arbitragem ela pode ser governada pelas regras de uma instituição de arbitragem ou por um tratado internacional de arbitragem. Algumas convenções internacionais elas podem ser aplicadas, dependendo das circunstâncias. A Convenção de Nova York sobre o reconhecimento e a execução das sentenças arbitrais estrangeiras é um exemplo comum no contexto da arbitragem internacional.
E em caso de as partes não definirem a lei aplicável, os tribunais eles podem aplicar os princípios gerais de direito internacional privado para determinar qual a lei será usada para interpretar o contrato. Olá, meu nome é Luan, vou dar continuidade ao nosso seminário. Vou falar a respeito das considerações, desafios e benefícios dos contratos internacionais. Antes disso, vou falar sobre o artigo 9º da LINDB, que fala que para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que tais obrigações se constituírem. Ou seja, ele indica de que a lei do país de realização da obrigação é o que será responsável para qualificá-la e regê-la. Mas é sempre bom a gente lembrar de que a lei local não é a única a reger a completude do negócio jurídico. Apesar também que se aferir qual lei irá reger a capacidade para contratar, que no caso do Brasil tem um critério domiciliar, e aquela relativa aos vícios e os defeitos da vontade, que é à luz da regra lex loc celebrationis, que significa que é a lei do lugar onde o contrato ele foi celebrado. Assim como também as normas sobre a economia dirigida, regime de bolsas e de mercados, elas se subordinam à lex loc solutionis, que significa que é a lei do lugar onde é exigível ou deve ser cumprida ou executada uma obrigação contratual. Sendo assim, a gente consegue chegar à conclusão de que, por mais de que o artigo 9º da LINDB ela indica de que a lei do país em que houve a contratação onde é o país que vai reger e qualificar aquele contrato, a gente deve lembrar que pode acontecer de outras leis, elas também seriam aplicadas na relação jurídica quando for necessário. E é por isso de que é importante ter um entendimento claro das leis e dos costumes comerciais do país para garantir a conformidade legal e evitar conflitos. Bom, muito obrigado. Olá, eu me chamo Sara e aqui eu vou falar sobre os desafios e benefícios dos contratos internacionais. Bom, diferenças culturais, jurídicas e linguísticas podem complicar a negociação e interpretação dos contratos internacionais. Flutuações cambiais também, restrições comerciais e barreiras regulatórias podem afetar as transições comerciais internacionais. E é importante ter um entendimento claro das leis e de costumes comerciais do país para garantir a conformidade legal e evitar conflitos. Recomenda-se buscar assessoria jurídica especializada e estabelecer uma boa comunicação entre as partes envolvidas, estabelecendo direitos, obrigações e responsabilidades claras, minimizando riscos e incertezas, proporcionando uma base mais sólida para a cooperação e desenvolvimento de parcerias estratégicas de empresas de diferentes países para a entrada de novos mercados.